Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra, e o endereço geral é Paulo Roberto Maciel Maciel. Se você escrever Paulo Roberto Maciel Maciel, chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de agosto de 2026, quinta-feira, dia de Santa Mônica, grande santa, aquela que foi lá na Terra Santa, não é isso? Bem, não tenho certeza, não tenho certeza. Depois eu vou falar sobre a biografia dela, né? Porque às vezes a gente confunde uma santa com outra. Mas é uma grande santa, isso é. 21ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A, a cor é branca. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura é a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará a perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 144 na Bíblia Vulgata, ou 145 se for na Bíblia de Jerusalém. Se você for pesquisar, atenção. Os versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, o refrão, versículo 1b. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repitamos, bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repitamos, bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. E agora vamos aclamar o Santo Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51, e depois vamos proclamá-lo. Primeiro a aclamação, né, a saudação, e em seguida vamos veicular o Evangelho para você que me segue na mídia Paulo Roberto Maciel Maciel. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, é um evangelho forte, hein? Vamos às explicações, porque é importante a exegese, a reflexão, né? A interpretação do texto. A revista Igreja em Oração diz o seguinte, olha, a exortação, deixa eu ver se é isso mesmo, estou pesquisando aqui, eu gosto de pesquisar, a exortação oracional, está falando aqui, é uma outra leitura. Bem, mas mesmo assim aqui tem alguma coisa sobre o Evangelho, porque no livro, esse livro que eu estou pesquisando, essa revista Igreja em Oração, está trazendo outra leitura. Mas está falando também sobre este Evangelho que eu acabei de ler, não é? Que sobre a vinda do Senhor Jesus, porque esse Evangelho ele fala sobre os últimos tempos, a escatologia, e aqui tem uma reflexão sobre isso, né? No dia da vinda do Senhor Jesus, todos devem estar preparados, a qualquer momento, a todo momento, devemos estar preparados. No Santo Evangelho, temos um sermão escatológico. Jesus ensina aos discípulos a respeito da necessidade de se preparar para a sua nova vinda, o juízo final, a parousia. Para isso, conta duas parábolas a fim de exemplificar a imprevisibilidade do momento de seu retorno glorioso. Sua vinda será como a invasão de um ladrão sem avisos a uma casa para roubar. Feliz o discípulo, que for encontrado como um empregado fiel e prudente, cumprindo suas tarefas, seus deveres, sendo fiel a Deus. Discípulo fiel e prudente é aquele que
pauta a sua vida cotidiana pela caridade, pela fraternidade, promovendo a concórdia e a justiça. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então agora deu certo, né? A explicação do Evangelho que fala da escatologia, que é o fim dos tempos. Jesus vai voltar um dia e será o juízo final. Quem aderiu a ele vai ter o corpo glorioso, semelhante ao dele quando ressuscitou. Ele andou sobre águas, atravessou paredes sem derrubá-la, podia comer ou não comer, modificava a aparência. Então é um corpo que não está, um corpo que não está sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos. Nós teremos esse corpo, semelhante ao de Jesus ressuscitado, a de um anjo, e vamos viver felizes para sempre. São Paulo já disse numa de suas epístolas que a tribulação de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar, né? Nós que formos salvos, que acreditarmos em Jesus como Deus. Olha, então vamos aos santos, porque eles creram em Jesus. Santa Mônica é santa do dia 27 de agosto, e você que é presidente de celebração tem que fazer obrigatoriamente a missa ou a celebração da palavra em homenagem a Santa Mônica. Tá? Não é facultativa não, essa memória. É uma homenagem obrigatória. Mônica nasceu em deixa eu ver, depois eu vou falar o ano de nascimento, se tiver aqui. Deixa eu ver se tem. Sim, tem. 331 foi o ano em que ela nasceu. E faleceu em 387, em Ostia, na Itália. Foi mãe de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, por cuja conversão verteu muitas lágrimas. Com sua paciência conseguiu também a conversão do marido que era pagão. É um modelo de mãe cristã. Morreu antes de embarcar para a África com 55 anos. Morreu jovem, né? 55 anos ainda é jovem, na minha opinião. De acordo com o site da rede de televisão Século XXI, rs21.com.br, Mônica, que hoje é santa, né? Santa Mônica, nasceu em Tagaste, atual Argélia, na África, continente da África, no ano 331, numa família cristã. Desde muito cedo dedicou sua vida a ajudar os pobres, levando conforto por meio da palavra de Deus. Teve uma vida muito difícil. O marido era um jovem pagão muito rude, de nome Patrício, que a maltratava. Mônica suportou tudo em silêncio e mansidão. Encontrava o consolo nas orações a Cristo Jesus e à Virgem Maria, pedindo a conversão do esposo. E Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir ao batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. O casal teve 2 filhos homens, Agostinho e Navígio, e uma filha, Perpétua, que se tornou religiosa. Agostinho foi uma grande preocupação. Sempre tem, né, essa grande preocupação numa família, né? Mesmo dando bons conselhos e educando nos princípios da religião cristã, a vivacidade, a inconstância e o espírito de insubordinação de Agostinho fizeram que a sábia mãe adiasse o seu batismo com receio de que ele profanasse o sacramento. E teria acontecido, porque Agostinho, aos 16 anos, saindo de casa para continuar os estudos, tomou o caminho dos vícios. Mônica sofria muito e redobrava as orações e penitências. Certa vez ela foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Agostinho tornou-se um brilhante professor de retórica em Cartago. Mas, procurando fugir da vigilância da mãe aflita às escondidas, embarcou em um navio para Roma e depois para Milão, na Itália, onde conseguiu o cargo de professor oficial de retórica. Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação do filho, viajou também para Milão, onde aos poucos terminou o seu sofrimento.
Isso porque Agostinho, no início, por curiosidade e retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos envolventes sermões de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, na época, era bispo. Foi assim que se converteu e recebeu o batismo junto com seu filho Adeodato. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, mas chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo depois faleceu. Era 27 de agosto de 387 e ela tinha 56 anos. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto de Santa Mônica em 1153, quando a proclamou padroeira das mães cristãs. A sua festa deve ser celebrada no mesmo dia em que morreu. O seu corpo, venerado durante séculos na igreja de Santa Áurea, em Ostia, em 1430 foi trasladado para Roma e depositado na igreja de Santo Agostinho, seu filho. Santa Mônica, rogai por mim, rogai por nós junto a Jesus Cristo. Santa Eutália é santa do dia 27 de agosto. De acordo com a visão geral criada pela IA, Eutália é lembrada no martirológio romano em 27 de agosto, sendo uma virgem mártir dos primeiros séculos da Igreja Católica. São Pêmeno é do dia 27 de agosto, foi um abade, morreu entre os séculos IV ou V. Quarto e quinto, né? Foi um célebre anacoreta, um monge, né? Reconhecido por seus ensinamentos cheios de sabedoria. São Cesário é do dia 27 de agosto, foi bispo, morreu em 542, depois de ter levado vida monástica na ilha de Larens. Foi nomeado bispo de Arles, na França, escreveu um livro de sermões para ajudar os sacerdotes na catequese e compôs regras para disciplinar a vida monástica. São Cesário, rogai por mim, rogai por nós. Eu tenho um parente no passado, se não me engano, meu avô paterno, que se chamava Cesário. São Guarino é do dia 27 de agosto. Foi bispo, morreu em 1150. Guarino, enviado por São Roberto de Molesme, como fundador da Abadia de Alpes, na Savoia, governou-a santamente e promoveu sua filiação à ordem cisterciense. Foi nomeado bispo de Sion, na Suíça. Santo Amadeu é do dia 27 de agosto, foi bispo e morreu em 1159. Foi abade do mosteiro cisterciense de Hautecombe, na França. Foi eleito bispo de Lausanne, na Suíça. São Davi Lewis é do dia 27 de agosto, foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Morreu em 1679. Foi sacerdote jesuíta condenado à forca no país de Gales, onde administrou clandestinamente os sacramentos durante mais de 30 anos. Bem-aventurado do dia 27 de agosto é o beato Ângelo Conte, presbítero. Morreu em 1312. Foi um padre da ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Faleceu em Foligno, na Itália. Destacou-se por sua paciência diante das ofensas. Bem-aventurada do dia 27 de agosto é a beata Maria del Pilar Izquierdo Albero. Foi virgem, morreu em 1945. Após se recuperar de graves doenças, fundou a obra missionária de Jesus e Maria em Madrid, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate, porque vem de Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, sabe tudo. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que não entendi no início, porque fiz muitos pedidos. Mas com o passar do tempo eu compreendi. Se eu não tivesse recebido os nãos,
não estaria aqui.